Olá, tudo bem? Como é que você está? Meu nome é Elder e esse é o canal Engenhalizando. Você que está aqui chegando pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou dar algumas dicas muito boas sobre como você se preparar para fazer uma prova. Seja você estudante de faculdade, da escola, você que estuda qualquer curso, as dicas que eu vou dar hoje servem para todos vocês. Então não sai daí que a gente já volta. Bem, pessoal, estudar não é uma das tarefas mais fáceis da nossa vida. Você bem sabe disso, você que estuda. Mas estudar é extremamente importante, né? E exige da gente dedicação, exige de cada um de nós, de cada estudante, empenho e disciplina, que é uma das coisas mais importantes para quem quer se dedicar e sair bem, se sair bem em qualquer coisa que faz na vida, inclusive os estudos, né? E ter boas notas nas provas. Bom, como é a primeira dica de todas que eu tenho para passar para vocês? Não faça a prova por fazer. Não estude por estudar. Estude porque você realmente quer aprender. Porque a primeira coisa, quando você aprende, não importa o que aconteça, você está consciente que você aprendeu. Por exemplo, eu já peguei matérias, como eu vou dizer, é resistência dos materiais 1. A primeira vez que eu peguei resistência dos materiais 1, eu perdi. Eu não fui bem nas minhas notas, mas eu aprendi. E como eu disse, se você quer ir bem, a principal coisa que você tem que fazer é aprender. Eu aprendi, repeti a matéria, mas eu repeti só uma vez, e quando eu repeti, as minhas notas foram muito boas. E a partir disso eu comecei a aplicar o que eu vou passar para vocês. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer para fazer uma prova é ter calma. Não adianta você querer fazer uma prova agoniado, afobado, nervoso. As outras coisas que eu vou falar, ela depende também da sua calma, da sua tranquilidade para fazer a prova. Se você é uma pessoa que fica um pouco ansioso, nervoso e você não consegue controlar isso, é importante que você procure uma ajuda profissional. Não tem problema nenhum você procurar um psicólogo e contar da sua ansiedade, falar como é que você se sente, o que te atrapalha. Se você conseguir detectar isso por conta própria, legal. Você tenta já consertar isso. Mas se você não percebe, não sabe o que é que tira você, seu foco, sua calma, sua tranquilidade, converse com um profissional. Então mantenha calma para fazer essa prova, seja lá qual for. Porque se você tiver calma, se você estudou, né? Você aprendeu, você está calmo, vai dar certo. Agora, tem dias realmente como às vezes a pessoa estudou bastante, mas está num dia ruim, aconteceu um problema, não tem jeito. Mas nem por isso o mundo vai acabar se você tirar nota baixa. Por exemplo, a minha primeira nota dos meus testes de pré-cálculo, tipo, eu nunca fui nota zero nem nota 10 na escola. Eu sempre fui um aluno bom, de bom para ótimo. Eu posso me gabar de falar isso. Minhas notas sempre foram boas na escola, de boas a muito boas. Nunca fiz recuperação e tal. Chegou na faculdade, minha primeira prova de pré-cálculo, eu já tinha 9 anos sem estudar. Sabe aquele negócio SR? A professora nem colocou zero, ela botou sem rendimento. Eu tirei uma nota horrorosa, que eu nunca tinha tirado na escola. Isso pode acontecer com você, mas nem por isso significa que você não é inteligente. Isso não significa que você não é capaz. Isso significa que você precisa estudar um pouquinho mais, que você precisa se preparar mais, que você precisa ter mais calma, que vai dar tudo certo. Bom, outra coisa que é importantíssimo você fazer para se preparar para a prova é resolver questões de prova, principalmente provas de cálculo, né? E provas de abertas que você tem que escrever. O negócio é ler e tentar resolver questões de que tipo? Tentar fazer perguntas com aquele conteúdo que você está lendo. Você vai lá ler o conteúdo e aí você tem que tentar extrair uma pergunta daquilo. Vamos dar um exemplo bem básico, bem simples. Você está lendo lá um livro de história, não sei o que, tal. O Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, não sei o que, não sei o que. Todo mundo sabe dessa história. Mas é só um exemplo rápido. Aí você fala, quando é que o Brasil foi descoberto? Ah, em 1500. Você leu. Você tipo está extraindo perguntas. Quem foi o cara que estava ali, que descobriu o Brasil? Ah, foi Pedro Álvares Cabral. É um exemplo.
bem básico. Então, isso é uma forma de você tentar resolver questões abertas, mas questões de cálculo, realmente você tem que praticar cálculo. Mas, às vezes, muitas das vezes, é só aplicar a fórmula. Mas a aplicação da fórmula é importante que você entenda o conceito, que é outra dica. Entender o conceito daquilo que você está estudando. Não é simplesmente um número que você vai pôr lá na fórmula. Você tem que entender que número é aquele. E sobre isso eu vou falar com mais profundidade depois em outro vídeo, que eu vou começar a falar sobre os sistemas internacionais de medida, que muitos estudantes de engenharia e de exatas, né, de arquitetura também, e de outras áreas parecidas, eles têm muita dificuldade com unidades de medida. E se a gente conhece esses termos, a gente tem uma facilidade maior de aplicar corretamente a fórmula. Por exemplo, o que é velocidade? Velocidade, de acordo com a física, é a distância percorrida por um período de tempo. Então, velocidade, essa formulazinha que a gente está vendo aqui, V é igual a distância, o delta x, né, a distância, em relação ao tempo, o ΔT, a variação de tempo, a variação de espaço sobre a variação de tempo. Isso é velocidade. Mas se você falar velocidade, se dá em quê? Distância é o quê? Metro, correto? Tempo, segundos ou horas. Então, se a sua resposta saiu em metros por hora, metros por segundo, provavelmente vai estar certo, mas no Sistema Internacional de Medida, velocidade é metros por segundo. É uma dica, outra dica. Então entenda o conceito daquilo que você está estudando. Não é simplesmente usar um número lá, jogar um número que vai sair o resultado. Nem sempre vai ser o resultado correto, tem que ser coerente. Outra coisa que eu anotei aqui, por exemplo, grupos de estudo. É bom fazer grupo de estudo? É e não é. Por que é e não é? É bom se você está ali com pessoas que você sabe que tem ali, que se esforçam, que está ali para aprender. Às vezes que é uma pessoa que está no mesmo nível de conhecimento que você, ou aquela pessoa que está abaixo do seu, aprendeu menos que você. Não vou dizer abaixo do seu nível de conhecimento, mas aprendeu um pouco menos que você. Você pegou com mais facilidade o assunto. A pessoa nem tanto. Você pode estudar com essa pessoa, lógico, com certeza, porque quando você ajuda, você ensina, você aprende também. Então, o ruim é quando você vai estudar com alguém, mesmo que essa pessoa até aprendeu mais do que você, mas se ela não tem foco, se ela perde a direção, começa a estudar e daqui a pouco está falando do BBB, daqui a pouco está falando do carnaval, daqui a pouco está mudando todo o assunto, isso te atrapalha bastante. Me atrapalhava muito. E principalmente grupos muito grandes. Se for fazer grupo, faça de 3, 4 pessoas, porque ali você vai conseguir ter mais foco. Se um desviar da atenção, dificilmente o grupo vai sair da direção. E aí essas pessoas vão conseguir se ajudar. Mas muito mais do que isso, eu acho um pouco desvantagem. A não ser que vocês juntassem para fazer uma aula com um professor que vai estar lhe dando aula para vocês. Ou um dos seus colegas vai estar dando aula para o grupo inteiro. Mas se for todo mundo tentar resolver, ninguém resolve nada, ninguém aprende nada. Eu digo por experiência própria. Outra coisa, ao resolver as questões, você vai ter dúvidas, naturalmente. Então, pegue suas dúvidas e tire com seus professores e com seus colegas. Isso te ajuda também muito a resolver, a tirar boas notas nas provas. Essas são as dicas que eu tenho para passar para vocês hoje no vídeo de hoje. Mas, que nem eu falei, eu vou começar a falar mais profundamente sobre algumas coisas bem simples. Mas de tudo isso que eu falei, lembre-se bem. Guarde, tenha calma. Aprenda o conceito do que você está estudando. Não é só número. Não é só um número, não é só uma frase que você tem que escrever na resposta. Entenda o conceito do que você está fazendo. E a outra coisa é resolver questões. Esses 3 são os principais que eu acho. Beleza? Então, fica aí a nossa dica.
por gentileza, se inscreva no canal, compartilhe o seu vídeo, passe para aquele seu colega que também tem um pouco de dificuldade, que a gente vai ter, e se inscreve logo porque logo vai ter mais vídeos, então senão você vai perder as novidades do canal, e você não quer isso, né? Você quer, se você quer ficar por dentro, então faz isso aí, se inscreve. Se você precisar falar comigo, tem o Instagram, que está aparecendo aqui embaixo agora, também tem o meu e-mail, que também está aparecendo aqui agora. E então você pode mandar mensagem, fala aí, me fala aí quais disso que você já faz ou que você não fazia e vai passar a fazer. E se você começar a fazer e der certo, põe aí também, olha, eu fiz e deu certo. Valeu, galera, até mais.